Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre mudanças. Mudanças, metas, objetivos. Como você atinge um objetivo? Como você atinge uma meta? Como você traz o que tem de melhor para você por aí? Como você atrai o que você realmente quer para você? E não fica só recebendo do universo o que sobra, né? O que o universo te mandou, né? Eu venho falar para vocês da minha experiência pessoal. Em 2011 eu entrei numa empresa que o crescimento era a partir do próprio esforço, a partir das próprias metas, né? Não dependia de ninguém ir ou não com a minha cara para eu subir de cargo. E eu vou te dizer que só a partir do momento em que eu mudei aqui dentro, as coisas começaram a acontecer e eu comecei a atingir meus objetivos. E mais importante de tudo, eu trouxe aqui as minhas primeiras medalhas. Essas são as minhas primeiras medalhas de cargos, né? O que elas significam? E eu pensava nelas essa madrugada, pensava em cada uma delas de um momento especial, porque quando a coisa é forte para você, quando você realmente se entregou para que acontecesse, né, se alinhou por esse objetivo, você nunca mais esquece como foi que aconteceu. Então eu trouxe aqui e como é lindo, né? Porque eu não esqueço da como eram metas, né, por matrículas, eu matriculava pessoas num curso, né? E era difícil pra caramba, né? Pra quem é da venda, vender prestação de serviço é zilhões de vezes mais difícil que vender produto, né? Então, eu me lembro de cada uma e uma coisa que há em comum em todas elas é que em nenhuma delas eu pude estar na minha zona de conforto. Em nenhuma delas eu estava sentada na empresa esperando cair do céu. Nenhuma dessas aqui, que foram as significativas do meu cargo, ninguém chegou e me deu, né? Foram coisas que eu precisei só acreditar piamente nisso. Não existiam duas possibilidades no universo para aquele resultado. Existia apenas o resultado em que eu ia conseguir. Existia apenas o resultado em que naquela semana ia acontecer, né? Naquela entrevista a coisa ia dar certo. Então, eu tenho aqui o meu primeiro cargo, que foi o cargo de sênior. Deixa eu colocar aqui. Cargo de sênior. Cargo de sênior, eu peguei, fazer a minha última entrevista, a entrevista que me deu o cargo de sênior, né? A última matrícula, o último contrato que me deu o cargo de sênior, que eu pude conquistar, foi lá na PUC, foi num café acho que do prédio 11, entrevistando um rapaz que tá aí pelo meu Facebook, Fábio Albano. Ele era estudante de arquitetura e foi uma entrevista muito legal. E eu me lembro que eu saí com ele pelo campus, fui no carro dele, peguei cartão, sacamos dinheiro. É sempre assim, né? É sempre uma coisa muito louca, assim, pra você bater uma meta. E nunca é normal. Então, porque o universo dá um jeito de acontecer. Aconteça o que acontecer, vai dar certo, entendeu? É só você acreditar cegamente e respirar isso e viver isso, né? E não pensar em outra possibilidade. Então, o Fábio Medeiros ao Fábio Albano foi minha matrícula de sênior. Não foi sentada na empresa, não foi um amigo, não foi alguém dado, né? Foi uma coisa cavada, foi uma coisa acreditada, foi uma coisa na distância, que eu fui lá e fiz todo o trabalho corretamente e enfim veio, né? No meio da PUC eu lembro que não podia, mas eu contei pra ele que ele era a matrícula do meu primeiro cargo, né? A matrícula que fechou meu primeiro cargo. Meses depois eu cheguei à minha supervisão. Minha supervisão. A minha supervisão foi lá na Vila Bom Jesus, gente. E ela foi dupla, porque eu tava atendendo um rapaz na Vila Bom Jesus e um cara que eu tinha entrevistado lá do outro lado da cidade foi na escola e pediu pra fechar um contrato comigo também. Eu não tava lá, minha gerente me representou e foram duas matrículas ao mesmo tempo. Eu me lembro que quando eu desci do ônibus na Bom Jesus, indo atender esse rapaz, a minha gerente me ligou e me informou que a partir daquele momento eu era supervisora, porque a pessoa tinha ido me procurar lá na escola e ela fechou. Eu sentei na calçada, dei uma chorada
no meio da Bom Jesus, e levantei e fui atender outra pessoa. E essa outra pessoa, com um cheque dobradinho, guardado numa pasta, um filho de motorista de lotação do Moinhos, foi lá e fechou também e comemorou também comigo o meu cargo, porque eu sou muito bocuda e eu contei também pra ele. Né? A pessoa não consegue, ela se transborda, né? Sênior, supervisora. E aí o meu lançamento à gerência. O lançamento à gerência, eu tive que fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Durante o primeiro ano de crescimento, enquanto meus colegas podiam ficar até 9, 10 da noite batendo meta, eu tinha que ir embora às 6 da tarde, porque minha filha ia chegar em casa e eu tinha que estar em casa. Ela chegava por volta de 7 horas, eu tinha que estar em casa. Então eu não podia fazer essa coisa da noite. E como é um curso adulto, você precisa muito do período da noite. Mas beleza, eu atendia meio-dia, eu entrevistava as pessoas almoçando, entrevistava no trabalho, dava jeito. Mas eu nunca tinha me apertado no sentido de para dar um passo mais forte, né? Abdicar de algumas coisas, sei lá. E naquele mês eu abdiquei da coisa mais importante e mais séria que tinha, que era estar com a minha filha. Eu deixei minha filha uma semana na casa da minha mãe em fevereiro, na última semana de fevereiro, última semana de fevereiro de 2012. Deixei minha filha uma semana na casa da minha mãe e respirei meu trabalho. Eu respirei o meu objetivo. Eu respirei que eu queria aquilo ali pra ela, eu queria aquilo ali pra nossa vida. E eu passei uma semana sem ver ela, pra dar certo. E se você tem filho e você trabalha também pelo futuro, pelo bem desses filhos, você vai entender o que eu tô dizendo. Por mais sacrificante que seja pra você e pra criança, você sabe que é pra vocês, né? Você sabe que é pra dar um futuro melhor pra ele. E até pra dar um exemplo, porque, né? Quem é o filho que não tem orgulho de um pai que se esforça, de uma mãe que se esforça e que chega em lugares que as pessoas não costumam chegar porque param antes, né? E aí, naquela uma semana, quando a semana acabou, eu me lembro que a primeira coisa que eu disse pro meu gerente foi: eu só quero ir pra casa da minha mãe buscar minha filha. Eu só quero ver minha filha porque eu não vejo minha filha há uma semana. Eu nunca tinha me separado dela há tanto tempo assim. E aí eu me fui de lançamento batido. Lançamento fevereiro. Não consigo filmar ali, mas foi fevereiro de 2012. O próximo mês é o mês que você tem que bater cota pra gerente, porque você tá lançado. E foi um mês difícil. Mas foi um mês em que eu não deixei de acreditar. Nunca deixei de acreditar. Nunca. No último dia da minha cota, faltavam 8 matrículas e era um domingo. Quem faz 8 matrículas num domingo com uma entrevista marcada? Uma entrevista marcada. Tinha uma família que foi no sábado lá, mas não virou e talvez nem fosse virar e nem fosse acontecer no domingo. Aí eu precisava de 8. Ninguém acreditava. Só eu acreditava. Só eu que já estava há tempos alimentando uma mudança, um alinhamento, um foco, um acreditar, um eu sou capaz, um é possível e vai acontecer e não existe outra possibilidade. Só eu acreditava, né? Eu sei que os meus gerentes queriam acreditar, mas eles, no último dia, eu me lembro que eles se olhavam e diziam: e agora o que a gente faz com ela? Aí eu atendi a minha primeira entrevista do domingo. Primeira e única que eu tinha, né? Era um rapaz, o Thiago. Ele chegou, eu tinha matriculado um amigo dele e a namorada durante a semana, uma moça que tinha sido minha assessora, então ele já sabia tudo sobre o curso. Ele chegou, olhou pra mim e disse assim: não precisa falar nada. Se tu fizer as mesmas condições que tu fez com meu amigo, me matricula agora. Aí eu disse: claro que eu faço, era uma condição super fácil de fazer financeiramente. E fiz, e claro que não ia ser muito fácil, né? O rapaz trabalhava na PUC e era domingo, final de mês, né? E dependia dele pegar o Wi-Fi
pra ver se por acaso a PUC resolveu depositar o salário dele antes, né? E a PUC depositou o salário dele antes. E eu pude passar o cartão dele e eu pude efetivar a matrícula dele. E aí eu fui pra sala dos meus gerentes, eles estavam se olhando, porque aquela família que eu entrevistei no dia anterior ligou lá, né? Uma das moças. Era uma família que era o seguinte: era uma moça, Camila, tá aí no meu Facebook, ela sabe disso. A Camila e o esposo dela, na época. Era a mãe dela, o irmão dela e um casal de amigos. Eram 6 pessoas. Com essa que eu fiz de manhã, dava 7, ainda não dava 8, mas né, vai que. Não tinha outra possibilidade de eu matricular, nem que fosse uma pessoa na rua. Alguém ia me matricular. Não existia outra possibilidade a não ser conseguir. E aí eu me lembro que a Camila ligou lá na empresa e disse que ela queria sim se matricular, mas era ela, o marido e o irmão. Ou ela, o irmão e a mãe. E aí eu cheguei, e aí ela morava em Canoas. E aí os meus gerentes ficaram se olhando, assim, e eu nunca vou esquecer a cara deles. Ele dizia assim, o que a gente faz? Tipo, a gente manda ela a Canoas pra fazer 3 matrículas, sendo que ela precisa de 7. E aí ela volta com as 3, não vai bater cota. Vai faltar, não tem como reduzir, né? Isso é uma coisa sistêmica, não tem, é uma coisa da empresa, não tem como. Não tinha como reduzir naquele caso, né? E eu disse, eu vou, interessa, eu vou. Eu vou lá buscar essas 13, as 3 que tem eu vou buscar as 13 e depois eu acho mais, alguma coisa vai acontecer, eu tenho até o fim do domingo, né, pra conseguir. E aí lá me fui eu a Canoas, nesse dia a minha filha tava comigo na escola, eu tive que deixar ela na casa de uma senhora. O meu gerente não esqueceu que a minha filha ficou grudada no meu pescoço me pedindo pra ir pro parque e eu tive que ir buscar a matrícula, né? Esse vídeo vai ficar comprido pra caramba, mas é que esse vídeo é muito importante. E se você tá aí com alguma dificuldade em acreditar no que você tá fazendo, com alguma dificuldade em acreditar que você é capaz de conseguir alguma coisa, não duvida não, só se esforça, só acredita, sabe? Só acredita. Porque foi forte pra caramba, sabe? São muitas abdicações, né? São muitas coisas por um objetivo, né? E é muito acreditar, é muito acreditar. Não foi sofrido, foi forte, é diferente. Não tô falando pra você sofrer, tô falando pra você tomar a pressão, tô falando pra você saber lidar com a pressão. Tô falando pra você saber fazer a pressão te levar pra cima e não te estourar, né? Pra que a pressão te ajude e não te atrapalhe, né? E aí lá me fui eu pra Canoas. Pra quem não sabe, Canoas é uma cidade da Grande Porto Alegre, uma cidade do entorno aqui. Peguei trem, fui a Canoas, cheguei na casa dela, olhei pra ela pronta pra pegar 3 matrículas e ela olhou pra mim. No portão ela me disse, Camila, só que vão ser só 2, tá? Porque o meu irmão desistiu de fazer. Vocês acham que eu desanimei? Vocês acham que eu desmotivei? Eu olhei e pensei na minha cabeça, dane-se, vai sair. Como eu não sei, mas vai sair. E eu entrei, eu fiz o contrato dela. Enquanto eu fazia o contrato dela, eu perguntei do casal de amigos que tinham participado junto da entrevista. Eles estavam em Porto Alegre. Eles moram em Canoas. No dia que eu fui a Canoas, eles foram para Porto Alegre. Aí, mas não tem problema, nós ligamos para eles e eles foram a Canoas. E eu matriculei os 2. Então eu matriculei ela, a mãe dela e o casal de amigos. São 4. Nós precisávamos de 7. O marido dela não queria, o irmão tava com dúvida por causa do nivelamento. Eles ligaram para os chefes deles que também queriam fazer. Os chefes deles estavam lá numa fazenda, vieram. Eles todos trabalhavam no escritório de direito. Veio o chefe e a esposa. A Camila, a mãe, o casal de amigos, o chefe e a esposa do chefe. São 6.
Nesse momento eu queria matar o marido dela, porque aquele desgraçado não saía do quarto e não se matriculava, e era só ele que faltava. Aí ele saiu e veio e parou do lado, assim, na mesa, enquanto eu fazia aqueles contratos, mas eu tava tão feliz, eu ia tirar, eu tava voltando, eu ia voltar pensando em alguém, pensando numa solução em quem eu ia matricular de qualquer jeito. E aí o telefone dela tocava do lado dela e ela não atendia. Daí o marido dela saiu do quarto, pegou o telefone e disse: Pomba, Camila, atende. E atendeu. E era o irmão dela, que morava em outra cidade. E aí o irmão dela disse: A moça ainda tá aí? Se ainda dá tempo e se realmente tiver teste de nivelamento, me matricula também. São 7. São 8. Sabe que a gente tinha o hábito no comercial de no último domingo do mês todo mundo ir junto trabalhar para bater meta. Aquele domingo ninguém foi. Ninguém acreditava. Foi um milagre. Foi força. Foi dedicação. Foi energia, foi foco, foi disciplina. Foi amor pelo que eu tava fazendo. Eu voltei chorando, com 7 contratos dentro da pasta, com 7 cheques, ligando pro meu gerente que chorava e agradecia ter visto um milagre. E uns meses depois, eu recebi meu primeiro troféu de gerente distrital, que era pelo que eu trabalhava há um ano e mais até. É um pedaço de acrílico, sabe? Pra muita gente é um pedaço de acrílico, é só umas medalhas. Pra mim, é uma mudança total. Isso aqui só aconteceu quando a Camila que tinha aqui dentro virou do avesso. Acreditou sem mais. Então eu quero dizer pra vocês que quando a gente quer forjar ferro, a gente joga o ferro no fogo para que ele mude de forma. Ele toma uma pressão, ele toma um calor e só assim ele muda. E só assim ele vira o que ele tem que ser, né? O que você tá querendo que ele seja. Quando você quer transformar água em gelo, você toca ela a 0 grau. Quando você quer que ela evapore, você toca ela em ebulição, no calor. Você toca ela para ferver. Então, faça isso com você. Faça isso com a sua vida. Faça isso com o seu trabalho. Tá morno? Tá sem movimento? Não tá batendo meta? O que falta mudar? O que você tá fazendo com a pressão que você toma? Até onde você quer? Você fica olhando só para os obstáculos? Tinha uma frase que a minha gerente sempre dizia: obstáculos são coisas horríveis que você enxerga quando você tira os olhos do foco. Durante algum tempo, para chegar aqui, eu não tirei os olhos do foco. Nem no domingo que faltava 8. Eu não tirei os olhos do foco. E é só por isso aconteceu. Só porque eu não desisti. Só porque nem em pensamento, nem sem pronunciar, nem só pra mim, não existia outra possibilidade. E você tem que trabalhar isso. Porque a possibilidade de você conseguir, ela existe. Em um plano, em qualquer plano, em outro plano, ela existe, né? Antes de qualquer coisa virar material, antes de qualquer coisa virar físico, existe. Em pensamento, em uma possibilidade, existe. Antes de uma coisa ser inventada, né? Eu vou dar um exemplo bobo. Antes do metal aqui ser inventado, ele foi imaginado por alguém. Esse alguém foi lá, fez fusões, esse alguém foi lá, criou um design, esse alguém foi lá e primeiro pensou e depois virou físico, depois aconteceu. Então,
qualquer meta na sua vida, qualquer ganho, qualquer coisa, primeiro tem que ser um pensamento que você alimenta, e de tanto você alimentar e de tanto você se mudar e tomar atitudes, vai acontecer e vai se materializar. Então essa é a minha mensagem hoje para vocês, que estavam morrendo de saudade de falar com vocês e agora não vou mais passar tanto tempo fora, porque de tanto que eu quis, agora a gente tem um telefone que dá para gravar, que dá para falar, que dá para fotografar, que dá para cumprir total o objetivo aí da página e de tudo que eu quero passar adiante, de todas as minhas vivências para todas as pessoas que eu quero impactar e ajudar. É isso. Beijos de luz, muita mudança, muito sucesso, muito amor para vocês e muito foco nos objetivos.